pessoal, aqui é o professor Juliano Sadar, para quem não lembra mais, né? Então a gente agora vai começar a dar continuidade para as aulas no ambiente mais caseiro, né? Então a ideia é hoje a gente começar aqui com a aula 4, que está faltando o pessoal do SEMI, que é a parte do reino protista, certo? O reino protista é um reino bastante importante, por quê? Porque surge pela primeira vez, então, agora, os seres vivos eucariontes, então, que apresentam um núcleo organizado, organelas membranosas, citoesqueleto bem definido, né? Características bem importantes, certo? O reino protista, ele tem uma origem, então, que vocês já estudaram em outras frentes, relacionada à teoria da endossimbiose, né? Onde a gente teria células procariontes ancestrais, através de mecanismos de invaginação da membrana, elas conseguiram então criar vesículas, o chamado sistema de endomembranas, como por exemplo retículos, né, o complexo de Golgi e inclusive a carioteca. A partir dali da teoria da endossimbiose, a gente explica também a origem da mitocôndria e do cloroplasto, duas organelas essenciais e muito importantes para suprir essas características que as células eucariontes apresentam, certo? Outra coisa marcante é que a gente começa também com a pluricelularidade, seja uma formação de colônias, como a gente vai ver então para protozoários, e também na sua forma pluricelular, como a gente vê no caso das algas, né? Principalmente as algas chamadas de macrófitas, né? A nutrição pode ser autotrofia ou heterotrofia, vai variar de acordo com os grupos. Então a gente vai diversificar os grupos aqui, trabalhando primeiro com o grupo das algas. Bom, as algas pertencem então agora a seres vivos, todas inclusas dentro do reino protista. Antigamente existiam algas que eram vegetais, mas hoje a gente descartou já essa hipótese total. Por quê? Porque as algas, apesar de muitas serem pluricelulares e algumas serem bastante até grandes, as algas elas não apresentam tecido verdadeiro, que é a característica básica para ser considerado um grupo vegetal, certo? Então não apresentam a histologia básica para a gente poder colocá-las dentro do grupo, sendo chamadas então de talófitas nesse sentido. Outra coisa é que elas não protegem o embrião. Então, como o embrião pluricelular não é protegido, também não é considerado então vegetal por isso, não é uma embriófita, certo? Dando uma olhada aqui então nos grupos de algas que a gente tem para comentar, nós temos então aqui divisão em 6 grupos, sendo 2 grupos distintos. O grupo das macrófitas, que são as algas chamadas de pluricelulares, ou algas com grande número de células, né? E temos as micrófitas, que são as algas unicelulares, microscópicas, mas extremamente importantes para o meio também. Nas macrófitas nós temos as clorofícias, que são as verdes, fiofícias, que são as pardas ou marrons, rodofícias, que são as vermelhas, e dentro das micrófitas temos aqui as dinófitas, as euglenófitas e as bacilariófitas, que a gente vai começar a falar agora. Né? Então vamos começar primeiro com as micrófitas. As micrófitas começam então com Philoeugenozoa. As euglenoszoa ou euglenófitas são as algas que são as únicas dentre todas elas que não apresentam parede celular. Isso é bastante importante sacar. Tá? Por não apresentarem parede celular, elas têm um problema de quê? De controle na quantidade de líquido que entra na célula. Por quê? Porque essas algas são geralmente de água doce. Então o que acontece? Como vocês estão trabalhando com membrana já, vocês já sabem o que a gente está falando. Água entra em excesso, a tendência é do rompimento da estrutura da célula. Para que evite isso, existe então esse bombeamento de água para fora, feita então pela organela essencial, que é o vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, que a gente vai destacar melhor em protozoários, onde ele é mais comum, certo? São algas que também são bastante interessantes, por além de não apresentarem parede, são mixotróficas. O que são mixotróficas? Elas são autotróficas e heterotróficas ao mesmo tempo. Elas se alimentam de matéria orgânica dissolvida na água ou até de bactérias ou pequenos seres vivos ainda menores do que protozoários tradicionais, ou ainda podem fazer fotossíntese. A fotossíntese é baseada na clorofila A e clorofila B. A clorofila B penetra a luz mais com facilidade, então automaticamente ela é usada mais em algas que são encontradas mais no fundo, certo? Mas como a água doce é extremamente turva, a luminosidade tem dificuldade para passar, então a maioria delas ocupa mixotrofia em ambientes mais ao fundo, certo? Além disso, tem a reserva de paramiro. Paramiro é um isômero do amido e é muito importante como reserva nutritiva então, por parte desses seres. Interessante destacar também que a reprodução é simples, bem parecida com o que a gente viu no reino Monera. Bipartição na reprodução assexuada e na reprodução sexuada temos a conjugação, certo? Outro grupo de algas importante que a gente tem aqui são as bacilariófitas ou as crisófitas. Esse grupo de algas, elas são, na sua grande maioria, marinhas. Tá? São algas que apresentam uma parede revestida por sílica, chamada de teca, tá? Ou frústula, uma parede diferenciada que delimita a formação dessas estruturas. São seres, então, na grande maioria de oceano, tem as clorofilas A, B e C também, e até a fucoxantina como pigmento de fotossíntese. Outra coisa interessante é a reserva. Em vez de usarem o amido, ou paramido no caso, esses seres vivos vão usar então aqui
óleos ou a leucosina, que é um tipo de polissacarídeo bastante importante e um dos mais encontrados então ali na natureza também. Uma reserva nutritiva importante ali que a gente vai encontrar nesses seres, certo? As diatomáceas, elas são os principais representantes, sendo os principais responsáveis pelo processo fotossintético nos oceanos. Então, quando a gente fala que os oceanos são uma grande produção de oxigênio, isso tem a ver com as diatomáceas. O seu ciclo de vida curto, mas produção alta, faz com que a média de consumo seja menor do que nas florestas, liberando mais oxigênio do que ela consegue consumir. E isso é bastante importante, então, ali para o mecanismo de oxigenação do planeta como um todo. Outra coisa interessante é que a gente pode encontrar rochas que são representações de fossilizações de diatomáceas chamadas de diatomitos, onde são todas perfuradas, os pesquisadores, o pessoal da indústria, conseguem escorrer por dentro ali uma substância bem complicada de se estabilizar, que é a nitroglicerina, e aí ela vira uma massa mais gelatinosa, mais parecida mais argila, que é a que a gente chama de dinamite. É interessante que a nitroglicerina vem de esterco de porco, e o diatomito vem de alga, então a dinamite nada mais é do que cocô de porco misturado com alga. Bem doido isso. Tá? Bom, além desse grupo de seres aqui, a gente também tem as dinófitas. As dinófitas são bastante importantes para Santa Catarina. As dinófitas, também chamadas muitas vezes ali de algas vermelhas, apesar de não serem todas vermelhas, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa terminologia em cima desses seres. Nós temos aqui então seres que são algas unicelulares com dois flagelos. Geralmente um flagelo fica escondido e o outro flagelo é mais atuante. Certo? São na sua maioria marinhas, mas existem algumas de água doce também, e podem ser também mixotróficas, como aconteceu com as euglenófitas. Esse grupo de algas ainda tem a parede agora celulósica e a reserva de amido. Eles são mais parecidos com os vegetais nessa característica. Só que elas têm alguns exemplos bem importantes. Temos aqui o exemplo da Noctiula scintillans, que é uma que brilha no escuro. É bem comum a gente encontrar aqui no nosso litoral. O problema é estar na praia de noite, né? A onda bate e a gente vê um fio fluorescente passando. É esse tipo de alga que no agito ela acaba brilhando. Outro exemplo interessante que a gente tem são as zooxantelas. As zooxantelas são dinófitas, a gente pode usar o termo pirrófita, pode ser aceito também. Tá? As dinófitas, os pirrófitas ali desse grupo, das zooxantelas, elas vivem em harmonia com os corais. Os corais então fazem a absorção da nutrição por pegar alimentos no ambiente e elas fazem a fotossíntese, existindo uma troca de nutrientes. Principalmente o CO2 é repassado para elas por parte dos corais. Essa relação é muito importante, vai ser destacada melhor quando a gente falar do grupo dos quinidários, certo? Um outro exemplo interessante aqui é o fenômeno chamado de maré vermelha. A maré vermelha é uma floração de algas. O que é isso? É um crescimento exagerado das algas que acontece então através de quê? De um grande valor nutritivo que chega na água. Geralmente isso acontece por causa de fatores antrópicos causados pelo homem, como por exemplo os fertilizantes que escorrem de uma lixiviação de uma plantação, ou dejeto de matéria orgânica vinda de esgoto, são motivos de floração dessas algas. Aqui a gente vê um caso excepcional que é no Canadá, isso acontece na época do degelo, então é um formato natural, na verdade, desse fenômeno. Tá? Bom, esse tipo de maré vermelha é um problema sério em Santa Catarina, por quê? Porque em Santa Catarina a gente tem pesca predatória e excesso de esgoto sendo lançado na água. Esse excesso de substâncias caindo do meio aquoso gera um problema sério, já que automaticamente floresce essas algas que causam a maré vermelha. A maré vermelha em Santa Catarina é um problema porque ela contamina os seres filtradores, principalmente, que é o caso de quem? Dos mariscos e ostras. A maricultura catarinense é a maior do Brasil e a gente perde uma boa parte do mercado por causa de problemas de maré vermelha que tem acontecido no litoral catarinense há mais ou menos 10 anos. Então, a questão da poluição e da pesca predatória dos predadores dessas algas é um problema sério no final das contas. Além desse grupo, nós temos então as macrófitas. As macrófitas são as algas pluricelulares, que mais se assemelham com os vegetais. Principalmente esse grupo aqui, que é a clorófita. As clorófitas foram os primeiros grupos de algas a dar origem aos vegetais, certo? Então os vegetais têm clorófitas primitivas que deram origem a eles. Esse grupo é formado então por algas verdes, que são uni ou multicelulares, e é o único grupo de algas que vai para o estado do ambiente terrestre, formando então aqui uma relação com os fungos que a gente chama de líquen. Então os líquens são formados a partir de relação de clorófitas com fungos geralmente do grupo ali dos ascomicetos, certo? Também existe relação com as cianobactérias, mas é principalmente com esse grupo aqui. São seres que estão na sua maioria dos ciclos, mas algumas acabam sendo terrestres também, ali como falei, e muitas marinhas. Tem uma parede celular então ali de celulose e reserva de amido. E esse grupo aqui é bastante importante porque ele é muito responsável pelo fenômeno de eutrofização.
O que é eutrofização? É quando a gente tem um crescimento excessivo das algas. É uma floração dessas algas que vai consumir em excesso o gás oxigênio do ambiente. Por quê? Porque as algas liberam oxigênio, mas elas liberam para a atmosfera, já que elas ficam na parte superficial. O consumo de oxigênio vem da água. Então, se a água está mais parada e tu tem aumento dessas algas, elas começam a retirar o oxigênio da água, causando a morte dos peixes. Um dos principais motivos da eutrofização é o problema, como a gente falou, dos fertilizantes, que vêm então ali das plantações por lixiviação, ou então o esgoto não tratado, jogando nitrogênio e fósforo, que são nutrientes extremamente importantes para esses seres, permitindo seu crescimento exagerado. Então, é um problema bastante sério que a gente tem ali de eutrofização relacionado a esse grupo de algas chamadas de clorófitas. Só que a eutrofização pode ser também só pelo crescimento de bactérias que fazem consumo de oxigênio por decomposição também. Então, não é necessariamente a presença da alga algo importante nesse processo. Geralmente ela está lá, mas ela não é necessária automaticamente, pode ser só um grupo de bactérias, certo? Então tome cuidado com floração e eutrofização. Floração é um crescimento exagerado de algas. E isso pode resultar na eutrofização, que é a falta de oxigênio no ambiente, ali por um consumo excessivo por bactérias ou por algas, causando a morte de seres aeróbicos, certo? Outra característica importante do grupo das clorófitas, que a gente engloba dessa maneira também o grupo das macrófitas, das algas pluricelulares, é o seu mecanismo reprodutivo. Algas unicelulares e clorófitas, elas costumam utilizar, quando usam gametas aqui, esse mecanismo de reprodução, que é o que a gente chama então ali de ciclo haplobionte do tipo haplonte, onde temos organismos haploides. Esses organismos haploides liberam os gametas por mitose, se fecundam formando zigotos. E através de uma meiose zigótica, forma-se então ali o organismo adulto novamente, certo? A gente já viu isso aí na modular, mas é bom a gente destacar, Então, algumas clorófitas fazem isso, e as algas unicelulares que utilizam por produção de gametas, usam esse mecanismo também. Só que existem alguns grupos de algas mais complexas das clorófitas que fazem o ciclo diplobionte, ou também conhecido como alternância de gerações, onde a gente tem o esporófito diploide, meiose e forma os esporos. Os esporos vão se desenvolver no meio, então, no gametófito. O gametófito é haploide. Esse gametófito, por uma mitose gamética, vai formar os gametas, que vão se fecundar formando o cigoto, que por mitose forma o esporófito novamente, certo? Então, um ciclo bem parecido com o dos vegetais. Uma alternância de gerações com alternância de haploidia, que é a alternância, então, de cariótipo, de N para 2N, de esporófito 2N para gametófito N, certo? Bom, outro grupo de algas interessantes são as rodófitas. As rodófitas são algas vermelhas. Toma cuidado, elas são vermelhas, mas não causam a maré vermelha. As rodófitas são pluricelulares, bastante comuns no ambiente marinho, certo? Esse grupo de algas ainda apresenta uma substância interessante quanto ao revestimento. Eles têm a celulose, mas eventualmente eles produzem um fenômeno ali de mucilagem, onde eles pegam aquela parede resistente e vão transformando ela em algo gelatinoso, que pode ser o agar ou a carreginina, certo? Essas substâncias são interessantes porque elas podem ser utilizadas como substrato de fixação de bactérias para a gente poder fazer análise em laboratório. Então é muito importante o agar-agar ou a carreginina também, que é utilizado em outros fenômenos. Então a gente tem o exemplo aqui de uma placa de Petri que se utiliza esse material, e aqui o exemplo de rodofícias onde a gente consegue tirar esse agar-agar. Além desse agar-agar, a gente pode utilizar também essa substância, a mucilagem, principalmente a carreginina, para utilizar ela para a fabricação de sorvetes, da emulsificação, aquela coisa pastosa do sorvete vem disso. Temos aí na pasta de dentes também, a pastosidade vem disso aí também, a cremosidade, utilizadas então em várias alimentações e também em cosméticos em geral. Além disso, temos aqui a nori, que é um tipo de alga que é utilizada aqui para fazer o sushi, aquela fita isolante ali que o pessoal come com aquele peixe cru, só vocês para comer isso. Mas então aquela característica de rolamento, aquela alga é do grupo das rodófitas. São algas talófitas, assim como as clorófitas, porque tem um talo de sustentação, e a reprodução geralmente é pelo ciclo diplobionte, ou seja, alternância de gerações. Para a gente finalizar então as algas, falta só o último grupo, que são as feófitas. As algas feófitas, também conhecidas como algas pardas ou algas marrons, são as maiores algas que tem. Nós temos grupos ali, por exemplo, de algas que chegam a tamanhos fenomenais. São algas, então, quase que todas marinhas, mas alguns exemplos de água doce usam amido como reserva e celulose como material genético, material de revestimento ali da parede celular. Existem alguns pigmentos diferentes, como os xantofilos e carotenoides, que dão essa coloração ali principal para esse grupo de algas, certo? Essas algas são utilizadas na alimentação também, mas a gente tem mais exemplos ali baseados nas características do ambiente,
como por exemplo aqui o sargaço, onde apresenta essas bolinhas de flutuação, que são os pneumatóforos, que ajudam na flutuação desse grupo, e aqui a kelps, ou algas gigantes do Pacífico, né? São algas que chegam a 100 metros de comprimento e crescem 30 centímetros até por dia, um crescimento extremamente exagerado no mar bastante bravo, com muito nutriente que tem naquela região, certo? Para quem já viu Procurando Dory, aquela alga que aparece no filme, tá? A reprodução desses seres é por forma sexuada, rompimento do talo, ou reprodução sexuada por alternância de gerações, ou metagênese, ou ciclo diplobionte, como vocês quiserem chamar, certo? Então, por isso a gente termina as aulas, e aí faltam agora os protozoários. Os protozoários são seres diferentes aqui dentro desse grupo, por quê? Porque eles acabam sendo mais simples, são seres unicelulares, então todos, sem exceção, existem alguns que formam colônias, mas todos são unicelulares. São seres totalmente heterotróficos, não existe ali processo fotossintético, tudo muda por heterotrofia obrigatoriamente, certo? E é um grupo de seres vivos que varia de acordo com o ambiente onde eles vivem. A gente tem aqui, então, os dois formatos tradicionais que a gente encontra aqui desses, que são o trofozoito e o cisto. O trofozoito é aquele que está no meio ambiente. Se o protozoário, por exemplo, aqui, ele for de água doce, ele acaba tendo um problema nesse caso. Qual que é o problema dele? O problema é que na água doce ele vai ganhar muita água e ele não tem parede celular. Então a tendência é o rompimento da célula. Para evitar o rompimento da célula, existe então a organela chamada de vacúolo pulsátil ou contrátil. Essa organela vai bombear água para fora. Então, protozoários de água doce bombeiam água para fora. Esse bombeia automaticamente é um transporte ativo que está acontecendo ali, certo? Então, esse bombeamento é constante para evitar então um rompimento, a lise da célula. Ele controla a pressão osmótica. Essa é a função do vacúolo pulsátil. Os protozoários de água salgada não têm esse problema. Eles são isotônicos com o meio, ou seja, eles têm a mesma concentração do mar. Então, o protozoário de água salgada é tão salgado quanto o oceano, certo? E além disso, nós temos aqui ainda os terrestres, que podem viver no ambiente de terra. Quando eles vivem na terra, eles vivem no formato chamado de cisto, que é o formato de resistência. O trofozoito é essa forma, que pode ser flagelada, pode ser uma sarcodinha, pode ser um ciliado ou até um esporozoário. Tá? O trofozoito é a forma da célula. O cisto é uma forma de latência, onde eles se revestem com uma cápsula protetora, geralmente ali proteica, tá? E isso faz com que a célula fique no estado de latência, tá? Para que não sofra lesões durante esse período. Quando a gente, por exemplo, no protozoário intestinal, a gente ingere novamente esse cisto, ele automaticamente se desenvolve dentro do corpo como trofozoito. Um exemplo daí está a Amoeba coli, que é uma ameba que vive em nosso intestino, na flora intestinal, é comensalista, não causa problema nenhum, e ela fica nesse formato de cisto quando sai nas fezes, certo? Outra característica interessante dos protozoários é a sua reprodução. A gente tem aqui a reprodução assexuada, e nesse caso a gente está vendo que a bipartição tradicional, né, cisparidade, ou divisão binária, como quiserem chamar, e aqui a gente tem uma reprodução diferenciada chamada de esporulação ou esquizogonia. É quando uma célula, ela primeiro sofre uma série de multiplicações nucleares, depois ela vai dividindo as células, formando várias células depois. Isso a gente vai dar mais ênfase na próxima semana, na próxima aula, quando a gente falar então da aula 5, né, que é a aula de protozoonose. Então a gente vai ver que isso é importante no caso da malária, certo? E para terminar, temos aí a reprodução sexuada, onde temos a conjugação, que é a troca de material genético. Isso é muito importante nos ciliados, para apresentar então ali o macro e o micronúcleo. Eles conseguem transferir o micronúcleo um para o outro, gerando variabilidade. E além disso, temos também aqui o ciclo aplobionte-aplonte, aquele onde uma fase anaeróbica, né, um indivíduo anaeróbico, formam por mitose gametas, se fecundam formando zigoto, e por meiose zigótica dão origem ao organismo haploide novamente, como das algas que a gente já havia visto, certo? Quanto aos grupos de protozoários, eu vou destacar junto com as doenças na próxima semana, na próxima aula, que é a aula 5, e aí a gente resolve esse conteúdo aqui, tá certo? Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.